Muito bem, muito bem. Chegando para nós aqui agora a nossa questão de número 4. Essa questão de número 4 também bem bacana. A VUNESP cobrou para nós com o Excel 2010, volta a mencionar, válida para outras versões, chegando na versão 365. Não vai mudar a sua estrutura e logo também o seu resultado, se for uma outra versão. O que a VUNESP fala? Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel. Então, nós temos aqui coluna A e os valores 73, 99, 95, 88, 47, 91, 60, 6 e 28. Organizado no intervalo das células A1 até A9. Na linha 11, ó, a gente tem um valor zero. Agora, continuando aqui a nossa leitura. A célula 11 tem uma fórmula. Então, a célula 11 tem lá igual contar o que para nós? Vazio. Então, vamos lembrar. Função contar vai contar o que para nós? Vai contar a quantidade de células que estão o quê? Vazias. Células vazias são células que não possuem nenhum conteúdo. Célula vazia está realmente vazia. Quando uma célula tem uma informação, a gente fala que ela possui valores, mesmo que seja espaço em branco. Pode ser que a célula tenha espaço em branco, mesmo assim ela não está vazia. Então, se você selecionar uma célula, for lá na barra de espaço e pressionar 1, 2, 3, 10 espaços em brancos, por mais que a gente não visualize o espaço em branco, se aquela célula possui espaço em branco, ela não está vazia. É óbvio que a VUNESP, se ela fizer uso de espaço em branco dentro de uma célula, ela tem que nos informar por meio de enunciado, por exemplo. Porque como a gente não visualiza, então se você olhar na imagem, você tem a ideia que a célula está vazia. Então, muita atenção para a leitura. Fechou? Então, maravilha. Vamos lá. Então, a célula 11, ó, ela possui essa forma, contar vazio. Então, no intervalo de A1 até A9, nós temos conteúdo. Ou seja, as células não estão vazias. Então, A1 até A9 tem conteúdo, ou seja, não temos célula vazia. Ok? Então, o resultado foi o que para nós? Ó, foi 0. Agora, vamos continuar a leitura, né? O que vem por aqui. Agora, a VUNESP fala, se o usuário alterar o conteúdo da célula 1 para um texto. Então, vamos lá. Eu vou brincar aqui com vocês. Eu vou tirar o valor 73 e vou escrever aqui dentro da célula 1, aprovados. Ou seja, a célula 1 tem um texto. Se ela tem um texto, aqui na célula 11, o contar vazio continua resultando 0. Então, nesse momento aqui para nós, olha, a célula A11, ela continua com 0, porque a célula 1 tem um texto, logo não está vazia. Fechou? Maravilha. Continuar lendo. Apagar o conteúdo da célula A2, selecionando-a e pressionando a tecla Delete. Agora, nós temos uma informação aqui interessante. Se eu selecionar a célula 2 e apagar esse conteúdo, ó, apagar o conteúdo,
Se eu apagar o conteúdo, a célula 2, ela ficará o quê? Vazia. Então, nessa segunda ação, a fórmula contar vazio, olha, vai levar para a célula 11 o valor 1. Ou seja, a célula 2, com o conteúdo apagado, ela estará vazia. Como a fórmula na célula 11 é contar vazio, então a célula 11 vai ter uma célula vazia. Então, até aqui continuamos a leitura e já mudou o resultado da célula 11. Continuando a VUNESP, alterar o conteúdo da célula 3 para o valor 0. A gente já sabe. O valor 0 é um valor para a célula, ou seja, então, se eu venho aqui, ó, na célula 3, apago o valor 95 e coloco 0 aqui para nós, essa célula continua com conteúdo. Lembrar que conteúdo é qualquer valor dentro da célula. Então, também nessa terceira ação, quando for feita, a célula 1 vai continuar com o valor 1. A próxima ação, alterar o conteúdo da célula 4 para um espaço em branco. Veja, espaço em branco também é conteúdo de uma célula. Então, aqui para nós, olha, a célula 11, que possui uma fórmula, continuará com o resultado 1. Então, se eu venho aqui na célula 4, apago e insiro aqui, ó, um espaço em branco, o espaço em branco é um conteúdo para a célula, então ela não está vazia, ok? Então, para nós, a célula 11 continua com o valor 1. E, finalmente, ocultar a linha 5, veja uma sacada. Se você ocultar linha, você não está excluindo. A linha 5, ela foi oculta, mas ela continua no intervalo da planilha. Então, a célula 11 vai possuir o valor 1, ou seja, uma célula vazia. Quando lá na célula 2, selecionou e pressionou o delete. Então, a nossa alternativa correta, olha, é a nossa alternativa A, é a alternativa correta. Poxa, questão trabalhosa, mas uma questão muito simples. Cuidado com o espaço em branco dentro da célula. Se você, candidato, pensou em 2B de bola, errou a questão. Provavelmente o espaço em branco apareceu aí na sua cabeça como uma célula vazia. Célula vazia é aquela que não possui nenhum conteúdo. Ok? Então, eu vou vir aqui com você dentro da planilha e vamos fazer juntos. Os valores estabelecidos, vamos lá. A função para nós é contar vazio no intervalo de A1 até A9 para nós. Pressionou Enter, veja, o resultado foi 0, como demonstrado na questão. Aí ela falou para nós, a célula 1 altera o conteúdo para um texto. Eu vou escrever aqui, aprovados, tá certo? Então, muito bacana. Aprovados é um conteúdo texto e a célula A11 continua com 0. Por quê? Contar vazio, contar quantas células não possui conteúdo. Continua 0. Depois, selecionar a célula 2 e pressionar a tecla Delete. Então, apagamos o conteúdo da célula 2. Verifica que a fórmula na célula 11 está com o resultado 1, porque agora existe uma célula vazia. Fechou? Continuando. A célula 3
possui o valor 0. A célula 3 possui conteúdo, logo, não é célula vazia. O resultado da fórmula continua sendo 1. A célula 4 teve o seu conteúdo alterado para um espaço em branco. Então, espaço em branco dentro da célula também é conteúdo. Como eu mencionei, eu não estou visualizando conteúdo na célula 4, mas tem um espaço em branco mencionado no enunciado, então a célula 4 não está vazia, tá certo? Continua para nós a célula 11 com o resultado 1, ou seja, apenas uma célula vazia. E depois ela fala ocultar a linha 5. Seleciona a linha 5, pode usar o botão direito do mouse, ocultar. Ocultou a linha, veja que nós temos aqui, olha, na nossa linha, na nossa coluna, né, para nós, de linhas, ó, a linha 4 e depois a 6, significa que a linha 5 foi ocultada. Foi ocultada, mas continua na estrutura para nós da planilha, do intervalo, e logo contar vazio, depois de todas essas alterações, do intervalo de A1 até A9, o resultado será 1, ou seja, a nossa alternativa A é a nossa alternativa correta. Beleza? Fechou? Questão boa aí também para colocar para estudar. Questões que foram selecionadas a dedo aí para fortalecer os seus estudos. Então, chegando aqui ao final de mais uma correção, e bora daqui a pouco ir para a próxima.